Hello, how are you? Olá, como vão vocês? Aula de inglês, terceira série do ensino médio. O título: Word Cloud, what is it? Nuvem de palavra, o que é isto? Esta aula corresponde ao dia 7 de junho até o dia 11 de junho. Pessoal, em falar, no título desta aula, o que seria uma word cloud? What is it? Word cloud is an electronic image that shows words used in a particular piece of electronic text or series of texts. The words are different sizes according to how often they are used in the text. O word cloud é uma nuvem de palavra, certo? É uma imagem eletrônica que mostra palavras usadas em um pedaço particular de um texto eletrônico ou uma série de textos. As palavras são de diferentes tamanhos, de acordo com a frequência que elas são usadas no texto, certo? Então, é como se fosse um medidor de frequência de palavras. Eu gosto de usar o Word Cloud para trabalhar interpretação de texto, resumir as ideias principais de um texto através das palavras mais frequentes que aparecem na nuvem de palavras. E eu gostaria de indicar para vocês um site que ele faz as nuvens de palavras. Em uma outra aula, eu vou ensinar vocês a fazerem isso nesse site, ok? O nome dele é Word Art, WORDART.com. Então é WORDART.com. O ponto em inglês, a gente fala dot, quando é o contexto referente a endereço eletrônico. Sabe o www? www.wordart.com, ok? Let's go to the next page. Pessoal, nós iremos desenvolver as seguintes habilidades com esta aula: ler, compreender, analisar e interpretar anúncios, boletins informativos, guias de orientação, piadas, adivinhas e diálogos, inferindo seus traços característicos, bem como suas finalidades e usos sociais. Bom, eu indico que vocês assistam a aula de inglês do dia 4 de junho de 2021, falando sobre o Word Cloud e os exercícios que a gente vai fazer hoje, ok? Façam as tarefas no centro de mídias, ok? Pessoal, eu coloquei faça as tarefas no centro de mídias porque eu enviei esta aula para cada um de vocês e enviarei também. Para alguns eu já enviei e para outros eu enviarei. É importante que vocês façam também as atividades que a professora Dagmar envia para vocês, porque essas tarefas, elas estão conversando com as aulas de língua inglesa no centro de mídias, que são extremamente importantes. Porém, só tem 30 minutos por semana lá. E se a gente quer aprender a escrever, falar, ouvir e ler em inglês, a prática tem que ser diária. Todos os dias você separa 15 minutos e se dedica à língua inglesa ou uma língua estrangeira que você goste, certo? Let's go to the next page. Bom,
Como eu já falei sobre o Word Cloud, e eu acho que é uma estratégia para a gente produzir resumos, a primeira atividade que eu solicito é que vocês assistam aquela aula que eu já falei anteriormente, do dia 4 de junho, e vocês, por favor, façam um breve resumo dessa aula e envia para mim. Todas as atividades que eu encaminho para vocês valem nota de 0 a 10. Então, eu vou somar as minhas atividades com as atividades do centro de mídia. Somar, primeiro eu divido, depois eu somo, certo? Vamos para a próxima. A atividade 2, ela é muito simples. Vocês terão que abrir o caderno do aluno de língua inglesa na página 236. E nós vamos fazer o estudo e a leitura de gráfico. Gente, não se apavore, certo? Com leitura de gráfico em língua inglesa. A língua inglesa, ela é uma ferramenta. E aprender inglês não é só aprender verbo to be. Verbo to be or not to be. That's the question. Ser ou não ser, eis a questão. Não, vai muito além disso. Então, essa aula conversa com a aula de matemática. Nós temos estudado desastres naturais, certo? Teve uma aula que foi desastres naturais, outra, desastres naturais e acessibilidade, outra, desastres naturais e empregos, ok? E esse gráfico, o que eu sugiro para vocês? Vocês olhem o título. Qual é o título desse gráfico? Certo? Verifiquem, né, a porcentagem maior e menor. A cor desse gráfico, o que quer dizer? Por que está de verde? Por que está de cinza? O que será flood, extreme weather, tornadoes, drought, earthquake? Isso tudo tem a ver com desastres naturais. Só que eu não vou traduzir, não. Inclusive, eu já dei uma dica para vocês. Aliás, venho repetindo em quase todas as aulas sobre os dicionários online, Lingui e o Cambridge Dictionary. Vocês têm a possibilidade de ver o significado da palavra em contexto, de verificar a pronúncia no inglês americano, no inglês britânico, o significado da palavra e exemplos da palavra em contexto. Então, o que eu indico? Leia as imagens, verifique o título, os números, né, os gráficos, né, as cores das colunas, por que está de verde, por que está de cinza. Normalmente, pessoal, é para deixar mais claro a informação. O gráfico, ele passa bastante informações por meio de imagens. Vocês podem ver a fonte, olha, UN, United Nations, sorry, bateu a ansiedade aqui, o desespero para falar rápido. United Nations Office for Disaster Risk Reduction. Nós também estudamos o Dia Internacional da Redução de Desastres, né? Isso foi falado também, certo? E todas essas aulas, elas estão conversando com as aulas do Centro de Mídia. Não estou fazendo nada à toa, certo? Qual é o título desse gráfico? Vocês respondam. Do que ele trata? De acordo com os assuntos que nós estamos estudando desde o início do bimestre.
Depois vocês vão fazer uma breve descrição sobre os dados do gráfico. Como assim, professora? Olha, né, os números do quem é maior, quem é menor, a quantidade do menor número fala sobre o quê, do maior número fala o que quer dizer esse maior número, ok? E assim por diante. Dúvidas? Vocês podem me mandar mensagem lá no centro de mídias, ok? Referências bibliográficas. Bom, aqui o endereço da aula de inglês que vocês vão assistir para fazer o resumo. E se vocês não têm ainda a apostila impressa, busquem na escola, volume 1, certo? Eu acredito que vocês ainda tenham. Esse volume 1, ele vale para 2 bimestres, primeiro e segundo. Se você não tem, clica nesse link aqui que você vai ter o formato em PDF online, ok? Bom, é só isso. Dúvidas, entre em contato. Estou à disposição no horário de aula. Have a nice day or have a nice night. Tenha um ótimo dia ou uma ótima noite and have a great weekend. Tenha um ótimo final de semana and see you soon. Vejo vocês em breve. Goodbye.